Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 22º dia dos nossos 365 dias com a Sagrada Escritura. Estamos no livro de Êxodo. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 16, 17 e 18. Como de costume, rezemos, peçamos que Deus, nosso Senhor, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, nos dê a graça da perseverança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos no livro de Êxodo, um ano com a Sagrada Escritura, dia 31 de dezembro, nós vamos dizer assim: neste ano eu li a Bíblia toda. Quem puder, leia, folheie, grife a sua Bíblia. Quem tiver mais dificuldades, apenas ouça. Cada um se organiza da maneira que preferir. Eu faço propósito de ler, de grifar. Eu tenho um caderno de anotações. O caderno do padre está aqui ao lado. Vocês podem ver. Vamos ver. O caderno do padre está aqui. Tem o capítulo 16, tem o 17, tem o 18. E aí depois já tem o próximo dia. Aqui, ó, vai voltando as meditações antigas. Depois tem as meditações futuras. Aqui tem o meu caderno de anotação. Assim que eu faço. E também não seja extremamente exigente com vocês, senão não vai conseguir cumprir. Cada um sabe, tem gente que vai conseguir ouvir, assistir o vídeo e fazer a leitura. Excelente! Tem gente que quer copiar palavra por palavra que o padre está falando. Vai ter muita dificuldade, não vai conseguir. Tem gente que quer fazer uma oração muito lenta, pegando palavra por palavra para meditar, também vai ter muita dificuldade. Minha mãe, esses dias, conversando com os meus pais, ela falou assim: filho, às vezes eu leio um nome, não consigo entender muito bem. Tem nome estranho, às vezes eu não consigo entender muito bem a mensagem. Eu falo: mãe, leu uma vez, não entendeu? Leia de novo, concentra. Não entendeu? Toca para frente. Toca para frente, senão vai ficar ali parado e não vai conseguir terminar. Então, capítulos 16, 17 e 18, muito interessante. O povo era escravo no Egito. No capítulo 12, Deus ensina como o povo deveria celebrar aquela libertação do Egito. Tem a Páscoa Judaica, capítulo 12 de Êxodo, nós temos a missa de hoje. Páscoa Judaica celebrava a fuga de um território. A Santa Missa que nós celebramos hoje significa não só a fuga, mas a vitória contra a morte, a vitória contra o pecado. E aí o povo foge do Egito, capítulo 14, o mar se abre, capítulo 15 eles cantam. E aí no capítulo 15 começa a caminhada no deserto. Nós temos a península do Sinai, já se aproximando da Terra Santa, começa a caminhada no deserto. Aqui é muito fácil e nós vamos, capítulos 16, 17 e 18, vocês vão entender de uma forma muito fácil e jamais vão esquecer. Quem ficar repetindo, ficar meditando, jamais vão esquecer. O povo entra no deserto. Quais são as duas necessidades básicas? As duas necessidades básicas que o ser humano tem todos os dias. Muito mais do que tomar banho. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos comer e precisamos beber. Precisamos comida e precisamos água. O capítulo 15, o capítulo 16 vai falar sobre comida, o capítulo 17 vai falar sobre bebida. O capítulo 16 sobre comida. O povo começou a sentir fome. Óbvio que ia sentir fome. Ali o cordeiro já tinha acabado, o cordeiro da Páscoa era para comer naquela noite. O pão ázimo também já tinha acabado, ele se deteriorava de uma forma rápida, e aí o povo começa a reclamar. Lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos aqueles alimentos, veja, eles não lembravam que o faraó tirou deles até a palha para eles colocarem na argila para fazer tijolo. Aí começaram a reclamar. Então do céu caiu algo que seria inédito, que seria
algo que também marcaria toda a história dos judeus. Caiu como se fosse um pão diferente, um pão que os saciava, mas que podia ser guardado apenas por um dia. Deveria ser consumido no mesmo dia. Jesus dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então todos os dias caía aquele pão. O povo começou a reclamar que teve fome, caía, vinha o pão do céu, o maná. O que o maná antecipa? O que o maná prefigura? Prefigura a Eucaristia. Para nós, qual que é o verdadeiro pão do céu? O pão do céu é Jesus. Eles tinham como pão do céu o maná. Nós temos o pão do céu, o próprio Cristo, que é o verdadeiro alimento. Tá bom, então eles já tinham a comida, mas começaram a ter sede. E aí no capítulo 17 nós vemos Deus fazendo um grande milagre, o milagre ali podemos dizer assim, da rocha, ali com aquele mesmo cajado. Moisés, ele bate o cajado na rocha, da rocha se abre e ali sai água. O povo, ele consegue beber, consegue saciar a sua sede. E ali naquele local, onde aquela rocha, ela se transformou em água, que pode ser visitado até hoje, é um local muito interessante, ali foi feito um altar para agradecer a Deus. Eu fiz uma vez no ano de 2013, desejo fazer novamente. No ano de 2012, 2013, eu fiz uma peregrinação para a Terra Santa. Então, a peregrinação era Egito, depois Terra Santa, e terminava na Itália, terminava em Roma. E esse caminho do Egito até Israel, muitos fazem de avião, é muito mais cômodo, mais rápido, mas dá para fazer ali mais ou menos umas 8 horas de ônibus. Então, você passa o Monte Sinai, a pessoa sobe o Monte Sinai, depois outro dia um dia de descanso, e aí depois de ônibus, em Portugal se fala autocarro, né? A pessoa sai e ela chega em Israel, mais ou menos umas 8 horas. Então, o guia, quando temos um bom guia, ele vai parando nos lugares, vai falando aqui, foi aqui nessa rocha que Moisés bateu o cajado que se transformou em água, foi aqui que pela primeira vez saiu o maná, foi aqui, capítulo 18 nós vamos ver aqui, onde Moisés se aconselhou com Jetro, que era o seu sogro. E aí, é muito interessante fazer essa caminhada que o povo levou 40 anos para fazer a pé, podia ser mais rápido, fazer essa caminhada de ônibus, fazer essa caminhada de uma forma diferente. Então é muito interessante. Eu me recordo que quando eu visitei esse local, eu fiquei muito impressionado. Existe água até hoje aqui nessa rocha. Capítulo 16, nós temos aqui a providência de Deus dando o alimento. Capítulo 17, a providência de Deus dando a bebida. Capítulo 18, Moisés, ele pensa assim, ele foi muito sincero com ele. Ele falou assim, eu vou ter dificuldade de cuidar de todo esse povo. Eu vou ter dificuldade de sempre estar na presença de Deus para me orientar sozinho, ouvir Deus e dar instrução para o povo. Eu não vou conseguir. E aí ele conversou com seu sogro, Jetro, e disse assim, como que eu vou fazer para orientar esse povo sozinho? Eu tenho Araão, que é aquele que fala no meu lugar, mas não está sendo suficiente. Eu preciso algo diferente. E aí é muito interessante que o seu sogro, Jetro, que não era um homem nem entre aqueles que eram tão devotos, Jetro diz assim, você precisa ter juízes, você precisa ter conselheiros, representantes, que vão ajudar você, que vai ajudar você a organizar o povo. E aí depois esses juízes, quando Moisés ele morre no final ali do Pentateuco, quando Moisés morre, não entra na Terra Prometida, acontece isso em Deuteronômio, esses juízes são aqueles que vão liderar, são aqueles que vão organizar o povo na Terra Prometida. Então aqui no capítulo 18 nós temos o conselho de Jetro, sogro de Moisés, para ele organizar o povo. Deus ele provê a comida, capítulo 16. Capítulo 17, Deus provê a bebida. Capítulo 18, Deus provê auxiliares para ajudar Moisés nesta caminhada. Nós estamos aqui no capítulo 18. A partir de amanhã, capítulo 19, um capítulo fantástico. 19 e 20 são capítulos também centrais, como era o capítulo 12. Capítulo 19 vai falar para cada um de nós, principalmente no capítulo 20. Amanhã nós vamos meditar esses 2 capítulos. A princípio, o padre tinha falado para vocês os capítulos 19, 20 e 21. Amanhã nós vamos focar só em 2 capítulos, 19 e 20, para ficar bem lido, bem lido. Então amanhã, capítulos 19 e 20, nós vamos observar Deus revelando os seus mandamentos
ao povo. Deus tinha feito milagres e agora ele vai revelar os seus mandamentos. Veja como que é a providência de Deus. Deus provê comida, Deus provê bebida, Deus provê auxiliares. Deus mostra que ele cuidava do povo, que ele zelava pelo povo. Agora faltava algo. Amanhã nós vamos ver isso. O padre vai repetir no começo do dia de amanhã. Agora faltava algo. Agora faltavam as leis, faltavam as condições, faltava o acordo que o povo deveria cumprir para esta aliança ser mantida. Deus mostra que ele realiza milagres. Deus mostra que ele cuida do povo. Deus mostra que não faltará nada da parte de Deus para aquele povo. Porém, era preciso agora o outro lado. Toda aliança, todo casamento, toda relação madura e verdadeira é uma troca dos dois lados. Quando o casamento é só um que oferece, aqui é um egoísmo enorme. Então até agora parece que só tinha um lado oferecendo. O que o povo precisou fazer para sair do Mar Vermelho? Passar pelo Mar Vermelho, fugir do Egito? O que eles precisavam fazer? Nada. Foi uma graça de Deus. O povo precisou só acompanhar Moisés. Tudo foi gratuito. Até agora tudo é gratuito. Amanhã nós vamos começar a ver um outro aspecto da história. Deus ele começando a cobrar, a pedir coisas para o povo. Então até aqui, Deus ele mostra a sua benevolência, mostra a sua providência, mostra o seu amor e a sua caridade. A partir de amanhã começa a acontecer algo ao contrário. Ou começa a aparecer o outro lado da moeda, começa a aparecer o outro aspecto do compromisso. O que o povo deveria fazer para manter aquela aliança. Se vocês quiserem, quando vocês estiverem lendo ali o capítulo 19 e 20, se esforcem, leiam também o começo do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Ali nós vamos ver Jesus subindo ao monte, sentando no monte e ensinando os seus discípulos. Nós temos as bem-aventuranças. Tente ler as bem-aventuranças e depois ler esse capítulo, principalmente o capítulo 19, para ver como que Moisés fazia no monte, como que Jesus fez no monte. Aqui nós temos um paralelismo muito interessante entre Jesus e Moisés. Nós vamos ver amanhã com mais detalhes. Para mim, está muito interessante, para mim está muito rico, está muito rico. Muitas vezes nós tínhamos a Bíblia na nossa casa, lá na nossa casa, mas a gente era um hóspede, alguém que estava muito próximo de nós, que era uma pessoa, um ilustre ou uma ilustre desconhecida. Então agora a Bíblia não é mais desconhecida não. A gente está passando praticamente todos os capítulos da Bíblia, de 3 em 3, às vezes 2, às vezes 4. Para quê? Para a gente conhecer a Bíblia toda. Persevere. Neste ano, você vai dizer, eu já li a Bíblia toda. O padre segura na mão e caminha junto com você. E continue firme, segure na mão do padre também, rezando por mim, pedindo que Deus me dê sabedoria, que Deus me dê os meios para que através da minha boca o próprio Deus fale na vida de vocês. E não se esqueça, Deus provê comida, bebida e os auxiliares para Moisés. É isso que nós vimos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.